Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CB Talks. Eu sou o Ricardo Nobre, fundador da Cross Border Talents, e neste podcast exploramos temas que conectam o mundo do trabalho, o impacto social e histórias que merecem ser ouvidas. Hoje temos uma convidada muito especial, uma profissional que transforma a sua paixão pelo jornalismo numa ferramenta poderosa de consciência e mudança social. A nossa convidada é a Joana Ascensão, uma jornalista premiada que se tem destacado pela capacidade de trazer à tona histórias humanas profundas e realidades pouco conhecidas. A Joana iniciou a sua carreira no mundo da comunicação escrita e ao longo dos anos tem contribuído com reportagens marcantes para publicações como o Jornal Expresso. O seu trabalho recente na Guiné-Bissau explora as dificuldades enfrentadas por mulheres durante o parto, num dos países com a maior taxa de mortalidade materna do mundo. Olá Joana, é um privilégio tê-la hoje connosco. Olá Ricardo, obrigada pelo convite. O prazer é nosso, obrigado pela disponibilidade. A Joana está no Porto, certo? Estou no Porto. E está fresquinho hoje está assim daqueles dias mais friozinhos, não é? Acho que sim, o Porto é conhecido pelo fresquinho, mas esta semana está especialmente a ficar assim um bocadinho desagradável. É janeiro, não é? É do tempo, faz parte. É. Então, antes das perguntas, vamos mergulhar aqui no universo que a Joana descreveu no artigo. A Joana escreveu uma reportagem em que foi publicado no Jornal Expresso com o título "Neste caminho perdem-se vidas. A luta para que as mulheres não morram a dar à luz na Guiné-Bissau". A reportagem narra uma jornada pelas regiões mais remotas da Guiné-Bissau, destacando que as condições precárias dos hospitais, a falta de recursos essenciais e os desafios culturais que dificultam o acesso à saúde. Apesar disso, o artigo também celebra os avanços do Programa Integrado para a Redução da Mortalidade Materna e Infantil, o PIMI, que tem mudado vidas ao longo da última década. Com histórias humanas marcantes e um olhar sensível, a Joana dá voz às mulheres que lutam contra todas as adversidades para trazer os seus filhos ao mundo, revelando um sistema de saúde que, apesar de avanços, ainda enfrenta desafios estruturais e culturais profundos. Este episódio promete ser uma conversa de abrir os olhos e também os corações. Vamos então aqui às perguntas. Joana, o que é que levou a investigar a realidade das mulheres na Guiné-Bissau e como é que foi o processo de produção deste artigo? Na verdade, foi assim numa conversa muito banal com a professora Anna Reynolds, que já vou explicar quem é neste processo todo e no PIMI, assim a falar de, provavelmente, já nem me lembro, mas foi uma conversa banal do nosso dia-a-dia de jornalismo, em que ela me contou o que é que faz no PIMI. Ela, na verdade, começou, o PIMI é um programa integrado para a redução da mortalidade materna e infantil, na Guiné-Bissau, e ela já teve 3 fases, e ela então foi coordenadora clínica desta terceira fase, que foi a mais recente, a última fase, e então ela estava-me a contar sobre esse mergulhar dela no PIMI. Na verdade ela já estava relacionada com o PIMI desde a primeira fase, que foi como médico-obstetra. Ela é médico-obstetra e é professora na Universidade do Porto. Foi para lá como médico-obstetra trabalhar no PIMI. Nesta terceira fase, no entanto, ela foi coordenadora clínica do projeto e estava-me a falar, e foi aí que surgiu uma ideia assim, quase ao mesmo tempo das duas, de e se desse para nós irmos daqui de Portugal fazer reportagem sobre este assunto tão específico, mas tão importante, porque ela disse-me de imediato 2 coisas que são jornalisticamente importantes, fazem do assunto um assunto importante, jornalisticamente falando. Uma delas é que há 10 anos, quando este programa foi lançado, com dinheiros da União Europeia, foi lançado também porque a Guiné-Bissau estava entre estes 10 países do mundo com maior mortalidade materna, e depois, por outro lado, a Guiné-Bissau tem uma relação com Portugal histórica, como sabemos, e de entre as ex-colónias era o único país neste top 10, digamos assim, há 10 anos. Portanto, de facto, merecia aqui uma atenção especial, não só sobre o que é que está a impedir as mulheres de morrerem menos, não é? O que é que está a impedir esta redução da mortalidade materna, como os resultados deste programa e a diferença que o programa fez durante uma década.
Nesta altura já sabíamos que o programa iria acabar e que provavelmente não ia ter uma continuidade, e depois levou mais ou menos um ano, desde esta conversa até de facto eu ter ido para o terreno, que foi em janeiro do ano passado, portanto está a fazer um ano. Foi em janeiro de 2024 que fui, em parte porque era o melhor mês em termos em termos de clima, era o mês indicado, não é? mais seco, Mais sim, seco. portanto era um mês seco. Quando nos meses de chuva é muito complicado, às vezes até as próprias deslocações de uns sítios para os outros. A segunda parte da sua pergunta era depois como é que aconteceu, não é? Não é por eu querer ir que vou, eu tenho de fazer toda uma proposta, ela tem de ser aceita, até financeiramente aceita, não é? E na verdade, quando eu fui à Guiné-Bissau, fui durante 2 semanas e com uma proposta de fazer 2 grandes reportagens. E foi isso que fiz. Eu estive lá mais ou menos uma semana dedicada a cada tema, apesar de obviamente as coisas se cruzarem. Por um lado, este tema, que foi na verdade o que surgiu primeiro, da mortalidade materna, portanto algo mais relacionado com saúde, e por outro lado um outro tema que nós íamos celebrar os 50 anos do 25 de Abril, no ano passado, e esse tema proposto por mim tinha que ver com a importância da Guiné-Bissau e da guerra na Guiné-Bissau, da guerra colonial lá, para o desbloquear da Revolução do 25 de Abril. Portanto, fui também investigar um pouco e falar com pessoas que estiveram lá a lutar pelo PAIGC, sobre como é que surgiu. Na verdade, eu pessoalmente desconheci imensas coisas de como, na verdade, a Revolução pode-se dizer que surgiu lá, pelo grupo de militares portugueses que estava lá. E essa reportagem foi publicada primeiro por uma questão lógica de timing, tinha de ser ali por volta do 25 de Abril, e depois esta demorou um pouco mais a sair, porque também foi feita com mais calma, teve todo este enquadramento multimédia que é feito por uma equipa, pronto, teve também outro cuidado e era um tema ultra específico, tinha de ser trabalhado com cuidado, porque por um lado tinha imensos termos, imensa carga de informação, e por outro lado não poderia ficar pesadão para que ninguém o conseguisse ler com prazer, digamos assim. O artigo, a reportagem está. Eu terminei a reportagem, de ler a reportagem, imediatamente escrevi-lhe imediatamente um e-mail, porque é muito forte e vamos juntando os pontos, e em termos gráficos também, depois quando se lê com as imagens, com os mapas, está muito feliz. E nós sentimos aqui um pouco a angústia da Anna Reynolds, que quando o programa termina em 2025, e a angústia de o que é que vai acontecer depois disto. Fala-se aqui no final do artigo que há um novo programa, que são os Novos Horizontes, mas tentamos perceber o que é que vai acontecer depois deste programa. Eu só vou dar aqui um enquadramento rápido sobre o PIMI, esse tal, o Programa Integrado para a Redução da Mortalidade Materna Infantil. Só para olharmos aqui para algumas notas breves. O PIMI conseguiu reduzir a mortalidade materna em cerca de 50% e a infantil em 63% ao longo de 10 anos. Isto é um salto tremendo. No entanto, o sistema de saúde ainda é insustentável devido à falta de recursos básicos e instabilidade política. Nós lemos que os médicos abrem as gavetas e não tem nada, não há equipamento, é difícil. Além disso, com o fim do programa previsto para 2025, os hospitais distritais ficarão sob a gestão do governo local, mas não há garantias de que as políticas de atendimento gratuito e a continuidade das iniciativas sejam mantidas. Nós já lá vamos aqui, durante a conversa, vamos ver também que um dos problemas desta mortalidade também tem traços culturais, e como é que se lida com isso, como é que se tenta resolver isso, mas vamos aqui a uma segunda questão que tem a ver na sua visão, quais é que foram os maiores avanços alcançados por este programa, e que desafios ainda precisam ser superados para garantir que estes progressos sejam sustentáveis? Primeiro, se calhar, dar aqui uma imagem geral, que é nós, em Portugal, estamos habituados ao Serviço Nacional de Saúde, e o Serviço Nacional de Saúde é pago por todos nós, não é? Através de impostos, e
e isso faz com que não só os ordenados das pessoas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde sejam assegurados, mas também tudo o resto, materiais, medicamentos, tudo isso está, digamos que, assegurado no pacote de dinheiro. O que se passa com a Guiné-Bissau é que não existe um Serviço Nacional de Saúde e os hospitais, na verdade, não têm nada, ou seja, o dinheiro público o que paga é os ordenados dos profissionais apenas. E, portanto, sim, quando os médicos da equipa do PIMI chegaram primeiramente em 2013 para começar a fazer uma avaliação e para começar a criar diretrizes, e eu acho que essa foi um dos principais avanços, como perguntou, criação de diretrizes para cada doença ou condição que chegasse. Digamos que havia uma diretriz precisa para todos os hospitais do que se deveria fazer naquela situação, naquele caso, naquela doença. Mas quando chegaram, de facto, o que eles relatam é que se depararam com isto, abrir gavetas e não haver soros, não haver compressas, não haver medicamentos simples, porque aquilo que está estabelecido é que uma pessoa que precisa de um cuidado de saúde chega ao hospital, é visto por um profissional e depois o profissional diz-lhe o que tem de comprar e a pessoa vai à farmácia e compra se tiver dinheiro. Foi esta a base, e é esta a base que eventualmente pode continuar a existir no futuro, mas essa parte eu desconheço e já falo sobre ela. O que o PIMI fez foi, com fundos da União Europeia, chegar e não só ter capacidade de treinar profissionais para estas questões específicas, portanto, para as áreas da obstetrícia e da pediatria, no caso de crianças pequeninas, formar profissionais, mas também, se calhar sobretudo, diria eu, dar muitos materiais e medicamentos gratuitos, que fizeram também com que as pessoas começassem a ganhar uma segurança em ir a estes serviços, porque se elas não têm dinheiro, iam a estes serviços fazer o quê? Na verdade, se elas já sabiam que indo lá, depois não iam ter o dinheiro para comprar as coisas. À medida que começaram a ser apresentadas serviços de saúde com esta nova roupagem, começaram a perceber, ok, se nós formos vai ser bom, porque vamos ser acompanhados e não vamos ter de pagar nada. Portanto, uma primeira fase do PIMI também foi ir às tabancas, às aldeias da Guiné-Bissau, explicar que a partir daquele momento as coisas iam ser diferentes e que as pessoas podiam ter a segurança de ir a um hospital. Claro que houve uma receptividade diferente por parte das diferentes etnias. Nós temos que perceber que a Guiné-Bissau tem mais de 20 etnias e isso implica dialetos diferentes, religiões diferentes, modos de estar diferentes. É um país muito pequeno, até aos olhos de Portugal, que é um país minúsculo, mas é um país que tem mais ou menos o tamanho da nossa região do Alentejo e, no entanto, é um país muito multicultural. E o que isso tem de ótimo, não é? O que lhe dá imensa cor, também traz aqui alguns desafios adicionais. Um deles é esse mesmo, é diferentes comunidades, diferentes etnias receberam esta informação de forma diferente, algumas demoraram mais a confiar, outras demoraram menos. Mas de facto eu acho que o que o PIMI deu em 10 anos foi isto, foi medicamentos gratuitos disponíveis, não só medicamentos, tudo o resto, não é? Todos os acessórios que são precisos para praticar saúde, depois treinar profissionais e depois a criação destas diretrizes muito precisas para cada caso, para se fazer de forma igual em qualquer hospital do país. Mas de facto, como dizia Ricardo, há sempre entraves, alguns deles são culturais, de facto, como eu falava, a questão das etnias, a questão, por exemplo, uma das principais razões de mortalidade materna tinha a ver e continua a ter a ver com hemorragias pós-parto, que são coisas comuns, não é? Só que em Portugal dá-se uma bolsa de sangue, a mulher fica recuperada, há medicamentos para estancar de imediato essa hemorragia e ali, não havendo nem uma coisa e outra, de facto pode-se morrer
com uma hemorragia pós-parto, porque pode ser uma hemorragia muito profunda, não é? Muito abundante, e a pessoa morre e não é preciso muitos minutos para morrer. Só que, por exemplo, não havia bancos de sangue, porque também não havia e continua a não haver bem este costume da dádiva de sangue. Eu tive vários relatos de profissionais que me diziam que as pessoas, quando vão aflitas e nunca se confrontaram com isso, da dádiva de sangue, mas há um familiar que precisa, perguntam de imediato onde é que eu posso comprar sangue. A questão é que o sangue não se compra, não é? Tem que haver toda esta construção da criação da cultura da dádiva de sangue. Mas se não houver bancos de sangue, ou seja, se não houver os pequenos frigoríficos que são criados propositadamente para guardar sangue nas melhores condições, também não vale a pena dar, porque o sangue estraga-se, não é? Portanto, havia aqui a necessidade de criar alguns processos de raiz, e isso de facto o PIMI fez, e é por essa razão que eu acredito que, apesar do programa acabar, há aqui coisas que foram criadas que já não são descriadas, por assim dizer, mas continua a haver entraves para que seja uma coisa sustentada no tempo. Desde logo, se o programa terminam os medicamentos gratuitos, por exemplo. Pode treinar, pode acabar o treino de novos profissionais. E sobretudo, não havendo esta ideia da criação de um Serviço Nacional de Saúde para garantir de forma gratuita estes medicamentos e os salários devidamente pagos também aos profissionais, que muitos deles, à primeira oportunidade, saem do país quando estão formados, porque de facto o salário de um médico, por exemplo, que é o mais alto na Guiné-Bissau, é um salário muitíssimo baixo para aquilo que é o acumular de estudos que o profissional tem. De facto, sem a criação deste Serviço Nacional de Saúde, toda a gente teme que não seja algo sustentado no tempo e que estes números que foram tão bons em 10 anos possam vir a reverter-se em parte nos próximos anos. E essa angústia que passa no final, aquele sentimento que a Ana Reynolds diz, bem, existe uma consciência tranquila, porque nesses 10 anos fizeram-se muitas coisas, mas tem que se garantir que não vai parar. Eu vou já juntar aqui o tema dos desafios culturais, mas há algumas coisas que me recordo de ler. Portanto, a Joana falou agora que as pessoas existem os médicos, mas as pessoas têm que comprar tudo. Nós estamos habituados, vamos ao SNS e entramos num hospital, é necessário fazer uma cirurgia, e fazem-nos uma cirurgia, e eu, da leitura do artigo, as pessoas têm que pagar a gasolina do gerador quando vão ser operadas. Portanto, as pessoas não vão ao hospital, porque não têm essa possibilidade. Também aqui da parte dos desafios culturais, as pessoas não vão ao hospital ter filhos, porque se calhar avanço já aqui mesmo para esta parte. No artigo há uma forte ênfase nos desafios culturais, como o tabu de frequentar hospitais, ou a mutilação genital feminina. Como é que acha que essas barreiras podem ser superadas, mantendo-se o respeito pela tradição local? Por exemplo, as mulheres há um mito que se as mulheres atravessam o rio vão morrer, e os médicos têm que dizer, há um médico que diz, bom, no hospital as crianças que nascem nos hospitais são mais inteligentes, para forçar as pessoas a irem, mas tem muito a ver com estas mortes estão muito ligadas à mutilação genital, não é? Que se fazem... Também, sim. Isso tem razões que são explicadas tecnicamente. É porque há vários tipos de mutilação genital feminina, há vários graus, melhor dizendo, o grau 1, o grau 2, o grau 3. O grau 3, se não estou em erro, eu não sou especialista, portanto quero só deixar também isto aqui, esta informação, mas há um grau, e eu penso que é o grau 3, que encurta o diâmetro da vagina, o diâmetro da abertura da vagina, e isso faz com que, sendo uma coisa mecânica, que passa a não ser natural, no momento de dar à luz, obviamente, há ali tecidos que já foram já foram manipulados, por assim dizer, portanto tendem a rasgar mais, e o rasgar leva à hemorragia.
E as hemorragias, como já disse, são o principal problema, a principal causa de morte materna. A Guiné-Bissau já proibiu a mutilação genital feminina, por decreto. A questão é que, como em tudo, continua-se a fazer em algumas etnias, às escondidas, segundo relatos que tive, em raparigas mais novas, para que passe mais despercebido, porque se fizer numa bebé ela não tem a capacidade, não vai contar, nem tem a capacidade de perceber ou de entender, não é? E isso continua a ser feito, claro, menos, mas continua, e portanto continua a ser um grave problema, depois também que dá origem a, neste momento, no momento em que as mulheres vão dar à luz, é um problema agravado, sim. Depois há questões culturais que eu acho que têm que ver com a educação, não é? Eu acho que a educação será um dos vetores para levar as pessoas a perceberem, por exemplo, que não há motivos científicos para acreditarem que passar o rio de um lado para o outro vai fazer com que morram, por exemplo. Se calhar, lá está, dois dos grandes pilares de qualquer sociedade são a saúde e a educação, e se calhar deveria-se apostar neles para desmistificar. Para desmistificar, exato. Sim, sem dúvida. Qual foi a experiência ou o testemunho que a mais marcou? Falou como eu na reportagem, portanto, estava a falar que a mutilação genital foi proibida, mas há uma médica que diz: nós fazemos 15 partos por dia e há duas mulheres que não vêm mutiladas nessas 15, portanto é tremendo. Eu já não sei, não me recordo exatamente qual o ano em que foi proibida, mas não foi há muitos anos, e se nós pensarmos que as 2010. mulheres poderão estar a ter filhos com 20 e tal anos, muitas das mulheres que hoje estão a ter filhos ainda são de uma altura, ou ainda foram mutiladas numa altura em que a mutilação genital feminina não estava proibida. Portanto, poderá notar-se uma maior diferença daqui a uns anos, quando passarem a ser crianças nascidas já sob a nova lei. Mas de facto continua-se a fazer e não há números, portanto não existem números para nós conseguirmos perceber a dimensão da prática hoje em dia. Mas sobre testemunhos, de facto, agora realçou a questão do bloco operatório e do gerador, foi das coisas que mais me marcou de ouvir, foi das coisas que, por exemplo, chegando a Portugal, e eu estive meses sem pegar na reportagem, porque isto depois são as lógicas do dia-a-dia do jornalismo, que também podemos abordar, mas eu não peguei nela de imediato e nunca me esqueci disso. Eu sabia que era das coisas que tinha de realçar, porque se me surpreendeu a mim, também ia surpreender qualquer pessoa que lesse, e de facto acho que é das coisas que fica na memória. Claro que com o PIMI isso acabou, não é? A gasolina, o gasóleo, também os bancos de sangue, tudo isso ficou assegurado pelo programa, mas para qualquer cirurgia, vamos imaginar, alguém parte uma perna, precisa de uma cirurgia de ortopedia, que obviamente não tem a ver com este programa, continuava a ser assim, mesmo agora continua a ser assim. As pessoas têm de pagar a gasolina para o funcionamento do gerador, que faz funcionar o bloco operatório para serem operadas. Mas assim, um relato que eu recordo que mais me fez estremecer foi um relato, não se passou comigo, foi um relato secundário, mas teve a ver com a nossa visita às Bijagós, portanto às ilhas da Guiné-Bissau. Fomos especificamente a Bubaque, que é a capital, fomos visitar também lá o hospital de Bubaque e ficámos lá uns dias, e é toda uma viagem que marca qualquer pessoa pela viagem em si, são uma data de horas de barco e tal. 6 horas, 4 a 6 horas, não é, de viagem? Consoante os tipos de barco vai variando. E quando estávamos a fazer essa viagem, o David Borges, que é o diretor da parte mais comercial e do medicamento do PIMI, estava a dizer que há dias, não tinha sido há muito tempo, estava a contar à médica, à enfermeira e a mim, que estávamos juntos nessa viagem, que tinha acontecido
que numa ilha, numa das ilhas, são muitas, das Bijagós, uma mulher estava muito grávida, estava em trabalho de parto, mas o trabalho de parto não estava a evoluir e ela estava com muitas dores, como se pode imaginar. Portanto, há horas e horas e horas em trabalho de parto com um bebê muito grande, que acho que depois no final se confirmou ter mais de 4 quilos, e que não estava a haver evolução. E no hospital de Bubaque havia uma falta de médicos tremendo. Aliás, quando eu lá fui, acho que não havia nenhum na altura, nenhum médico. E, portanto, ela precisava de ser transferida de urgência para Bissau, para a capital. Só que nós estamos a falar de umas ilhas que ficam, lá está, 4, 6 horas de Bissau, que é preciso transporte, que é preciso pagar esse transporte, e a forma de literalmente salvar a mulher, e foi muito perceptível que morreria, foi eles estarem, portanto o PMI estar a distribuir medicamentos nas ilhas naqueles dias. Alguém lhes foi avisar daquele caso, eles avaliaram o caso, perceberam, não, isto é uma urgência, vamos já. Tinham uma lancha rápida com que fazem a distribuição dos medicamentos, levaram a senhora para Bissau, a senhora aguentou-se aquelas horas todas, já num estado, podemos imaginar como estaria, e conseguiram sobreviver os dois. Mas era muito claro no relato do David que não teriam sobrevivido se por acaso eles não estivessem lá naquela altura. E apesar de não se ter passado, não ter sido algo que eu tivesse visto, um confronto destes com uma situação que aqui em Portugal nunca na vida, não é? Quer dizer, apesar de tu dar à luz, é uma coisa natural. Só que, e normalmente não tem complicações, mas pode ter, e quando tem normalmente é grave. E podia ter morrido uma mãe e uma criança por razões, pronto, nenhumas quase, não é? Por coisas biológicas e por coisas, enfim, que podem acontecer a qualquer um, e aquilo foi muito, para mim foi assim muito marcante ouvir esse relato. Se não tivessem ido lá, a senhora não tinha sobrevivido, e portanto essa logística de ir entregar medicamentos naquela altura é uma logística inteligente, porque estavam lá na altura certa, e esse trabalho dos médicos, que os médicos fazem, que toda essa organização é uma das questões que eu tenho aqui agora no final. Vamos fechar daqui a uns 5 minutos. Como é que podemos suportar mais essas organizações? Como é que podemos que estes programas não terminem? Já lá vamos. Qual é o impacto que gostaria de ver decorrente desta reportagem? O que é que já aconteceu depois dela ter saído? O que é que gostaria que acontecesse, a Joana, depois deste trabalho? Essa pergunta é curiosa, porque eu acho que quando faço trabalhos, quaisquer que sejam, desde os mais simples do dia-a-dia até estes trabalhos, que são trabalhos que de facto nós damos muito de nós e trabalhamos muitas horas, além até das que nos pagam para fazer, mas eu nunca penso muito no impacto, nem penso muito, não imagino pessoas a lerem. É uma coisa um bocado estranha, mas talvez seja comigo. Eu não imagino que alguém o vá ler, eu escrevo quase mais por sentido de missão. Portanto, eu acho que não, na verdade não teve assim nenhum impacto, a não ser a própria equipa do PMI, a equipa e todas as pessoas que de alguma forma estão relacionadas com a Guiné-Bissau e com as quais me fui cruzando no caminho deste trabalho. Enviei-lhes, e também as pessoas que conheci na Guiné-Bissau, enviei-lhes e gostaram muito do resultado final da reportagem, mas na verdade a forma como nós todos podemos apoiar estes projetos, e já agora o jornalismo, claro, é dar visibilidade a estes trabalhos, que muitas vezes são, na correria do dia-a-dia, são secundarizados, não são devidamente destacados face ao trabalho que dão e até ao investimento que tiveram, relativamente a trabalhos que às vezes são muito menos fundamentados, muito menos trabalhosos, e acho que os leitores é que têm de dizer o que é que gostam de ler, não é? Pode ser enviar um e-mail, no seu caso foi um e-mail com este convite que muito me apraz, mas um leitor pode só enviar um e-mail a dizer que gostou, e isso já é muito importante para nós que somos autores do trabalho. Estes projetos, na verdade, eu acho que também podem ser apoiados, enfim, diretamente por pessoas que queiram dar dinheiro às ONGs, não é? No caso é uma ONGD, mas eles são sobretudo apoiados por dinheiros da União Europeia,
estes projetos, não é? Porque estamos a falar de muitos milhões de euros, e nós todos fazemos parte da União Europeia, portanto, cabe-nos a nós fazer chegar às nossas instituições portuguesas e europeias as nossas preocupações. E uma coisa que eu gostava de deixar aqui sublinhada é que provavelmente se eu não tivesse tido um convite por parte da Anna Reynolds para ir lá, e eles ofereceram-me alojamento, foi o que puderam oferecer, depois obviamente o jornal arcou com todas as despesas, mas se eu não tivesse tido este convite, provavelmente não haveria nenhum trabalho sobre isto. E claro, ninguém morria por isso, porque de certeza que a todas as horas há temas que são muito importantes e que nunca vão ser tratados nos média, mas pouco a pouco, naqueles que nós conseguirmos, eu acho que é muito importante nós abraçarmos estas oportunidades. Também é muito importante hoje em dia, agora desculpem puxar um bocado a brasa à sardinha dos jornalistas, mas que haja oportunidades destas, bolsas, instituições que queiram apoiar de alguma forma, pode ser, lá está, indiretamente através do pagamento dos voos, do pagamento de uma estadia, ajudar nos custos destes trabalhos, porque estes trabalhos são cada vez mais raros. Para nós, sair da relação para ir para outro país fazer reportagem é muito raro hoje em dia para um jornalista português, vamos dizer. Portanto, porque o financiamento é cada vez mais porque reduzido. Os médias estão a ultrapassar uma crise gigante. Sim. E quem perde somos todos nós, porque se calhar faz a diferença haver reportagens sobre temas que são totalmente secundarizados, como este. Sim, eu quando li o artigo fiquei com a sensação de que tinha que fazer alguma coisa para que este programa não terminasse, e eu sei que o programa vai continuar de outra maneira. Portanto, a Guiné-Bissau é um país que tem 2 milhões de habitantes, tem um governo, tem os desafios, mas há alguma coisa que nós, depois de lermos isto, temos que fazer para que aquele programa não termine, para que estas pessoas continuem a ter acesso à medicação que precisam e que não tenham medo de ir para os hospitais, para que não haja essa regressão. Sim, aqui há uma nota, há um programa novo, falou os Novos Horizontes, que implica consultas à distância, até com médicos portugueses para tirarem dúvidas, ou para médicos que possam ser ultra especialistas numa coisa qualquer, para as pessoas poderem ser vistas por esses médicos. E esse novo programa, que é um programa maior, acabou por acoplar de alguma forma este programa, então este programa da mortalidade materna e infantil. Portanto, o que sei do que está a acontecer agora, que está a ser preparado lá, é que, também com a Anna Reynolds, é que eles estão agora a poder ver pessoas de várias especialidades médicas, não só obstetrícia e não só pediatria, e de alguma forma as pessoas estão a poder ser acompanhadas, se calhar não com uma atenção tão dedicada, porque estamos a falar de muitas especialidades médicas, mas não se perdeu totalmente este problema de vista. Por parte do PIMI, por parte das pessoas do PIMI e do Instituto Marquês de Valflor, que é quem está agora à frente deste novo programa e que esteve à frente do PIMI durante esta década. Assim seja, vamos ficar vigilantes e vamos ficar à espera de um follow-up, de um artigo de follow-up para saber como é que o PIMI passou para os Novos Horizontes e daqui a 10 anos voltámos a ver que impacto é que isso teve, que seja um impacto sempre a melhorar a esperança média de vida. Eu aprendi muito sobre a Guiné-Bissau. Vocês fizeram lá uma conexão à história do país, portanto à Revolução, ao Amílcar Cabral, aprendi bastante, e ver que a esperança média de vida passou de 55 anos para 59, também com este impacto do programa, seria muito bom daqui a 10 anos ver que já não são 59 e já está numa esperança de média de vida mais alinhada com o que nós vemos hoje em dia noutros continentes. Joana, eu gostaria, os nossos 30 minutos voaram, eu gostaria de lhe agradecer muito por partilhar connosco a sua experiência e o seu trabalho tão impactante. A sua reportagem é um lembrete poderoso de que há realidades no mundo que não podemos ignorar, mas também de que pequenas ações podem gerar grandes mudanças. Para os nossos ouvintes, convidamos a uma reflexão sobre como podemos contribuir para esta causa, seja apoiando organizações que atuam na área da saúde materna em países em desenvolvimento, seja valorizando o jornalismo de investigação, que é essencial para expor desigualdades e promover a justiça social. Joana, última questão. Quer destacar algumas organizações que precisem de ajuda, seja de voluntariado, seja ajuda financeira?
alguma que nós possamos colar aqui quando divulgarmos aqui este podcast? Boa pergunta, só que eu tenho uma péssima memória e sob pressão vai ser difícil, mas não tem problema, desde logo envie-nos que nós eu depois envio porque cruzei-me com muitas lá no terreno. Obviamente não é só o IMVF, são muitas instituições que estão no terreno simultaneamente, algumas também a dar atenção a esta área da mortalidade materna, a área das mulheres, dos direitos das mulheres, dos direitos das crianças, dedicadas à população infantil, e portanto se calhar o melhor, o mais avisado é isso, para não me esquecer de nenhuma, para ser correta na minha lista, enviar assim uma data delas com as quais me cruzei, que podem, e para todas as pessoas que ouvem este podcast poderem ir às páginas, perceber como podem ajudar diretamente, financeiramente. Algumas aceitam donativos, perfeito. Muito obrigado, Joana, pela partilha, e continuo a fazer jornalismo de investigação, porque a humanidade agradece. Muito obrigado. Para concluir, um apelo aos nossos ouvintes para que partilhem este episódio com quem vocês acreditam que pode fazer a diferença. Juntos podemos construir um futuro mais justo e mais humano. Muito obrigado por nos acompanharem e até ao próximo CB Talks. Um abraço.